Olá pessoal, tudo bom? Sou o Leonardo da Mosaico. Hoje eu quero falar sobre esse painel que está pronto, o painel do Rei Arthur, no momento que ele recebe a espada Excalibur da Dama do Lago. Então tem várias representações medievais dessa lenda, né? A história é muito interessante, onde em uma delas somente a mão da Dama do Lago sai para fora e entrega para Rei Arthur a espada mágica, especial, né? Poderosa, mística, espada mística, recebe da própria Dama do Lago. Em alguns casos, a Dama do Lago sai inteira do lago, de corpo inteiro, aquela dama vestida de preto, de cores terrosas, brumas, aquele espaço pantanoso, aquela mulher misteriosa, que é uma sacerdotisa ou uma bruxa, entrega uma espada poderosa para o Rei Arthur, né? Uma espada mística. Então, esse caso é só a mão, né? Ficou representado, a gente achou mais bonita na composição aquele mistério de aparecer somente a mão. Aqui tem um cenário de bosques, campos, lá tem um sol dourado feito com pastilhas douradas, lá tem um castelo em plano longínquo, né? E aqui está o nosso Rei Arthur com a sua armadura metalizada, com pastilhas de prata, com o braço aberto, em uma posição solene, recebendo então esse grande presente, né? Isso faz parte então de um roteiro de 2 painéis que estão num castelo lá em São Francisco de Paula, um castelo turístico, né? Um castelo moderno, claro, né? Mas é um castelo, espaço especial para festas, para fotos, para eventos. É o castelo Monte Salvat. Olha aí, tem o Instagram do castelo. Então, primeiro tem um painel onde o Rei Arthur tira dentro de um salão medieval a espada de dentro de uma pedra. É um momento... Então, são, na verdade, que acontece, são histórias, são maneiras diferentes de contar a mesma história. Numa das versões, então, ele é um cara que consegue tirar uma espada que estava encravada numa rocha, né? E esse teria sido o único a conseguir tirar aquela espada, então ele teria sido imediatamente aclamado como rei herdeiro, mesmo que ele não fosse, né? E a segunda versão, onde a Dama do Lago teria dado a espada para ele, essa espada que teria dado, enchido ele de poderes místicos, onde ele foi um grande rei que conduziu grandes batalhas, grandes vitórias, e se desenrola toda essa trama, essa novela medieval, né? É interessante ver que na primeira história, onde ele tiraria a espada que estaria trancada numa pedra e se torna rei, de alguma maneira ele se assemelha, veja bem, ao próprio rei Davi, que num gesto excepcional, de habilidade, de guerra, o rei Davi mata Golias e se torna imediatamente aclamado rei hereditário, ou seja, era um simples camponês e se torna um rei. Então ele tem uma semelhança com essa história do Davi, nesse caso, né? Essa história do Rei Arthur, na verdade, as histórias são escritas no século XII, são 3 escritos interessantes da época. Um deles se chama Lancelot, o outro é Lancelot e a charrete, a carruagem, enfim. Não me vem agora, são 3 escritos da época que tratam dessa lenda, né, desse Rei Arthur. Mas mais interessante que eu tenho um documentário no National Geographic que mostra as origens da lenda do Rei Arthur e daquilo que foi falado, assim, tem algumas coisas interessantes. O Rei Arthur, então, ele era o rei dos bretões. Quem são os bretões? Os bretões são os antigos celtas que se enculturaram-se com os romanos, ou seja, são celtas que absorveram a cultura dos romanos quando os romanos estiveram na ilha da Inglaterra, né? Depois a gente sabe que com a queda do Império Romano, ali pelo ano 500, por aí, os romanos se retiraram da Inglaterra e daí então surgiu um novo cenário onde as tribos locais então ganham poder, ganham importância no cenário histórico e começam a lutar entre si. Então ele representa os bretões, que são os antigos celtas, com cultura romana já se apresentando como reis, se organizando como cidadãos, como os romanos, e eles lutavam contra os saxões, que é uma outra tribo de pessoas que estavam na mesma região. Então, essas lendas medievais, elas foram criadas, dizem, para criar uma sensação de nação, criar uma sensação de patriotismo e também estimular os jovens a se tornarem guerreiros para engrossarem as fileiras dos cruzados nas batalhas pela Terra Santa. Então eram lendas que estimulavam os jovens a querer também ser guerreiros, lutarem pelo seu país, etc. E eles iam lá então lutar nas frentes
contra os mouros lá na Jerusalém, né? Mas das lendas, das histórias antigas dos primeiros celtas que teriam dado origem à lenda medieval, uma delas é que os celtas costumavam entre eles fazer disputas de espada, faziam duelos. Eles pegavam um dia específico de uma festividade religiosa, onde eles faziam duelos, duelavam, e antes dos duelos tinham locais onde eles botavam essas armas. E tem um local que foi reconhecido onde se faziam duelos que se encontraram muitas pedras. Então existia a possibilidade de que alguma pedra tivesse um orifício, um buraco, onde alguém tivesse apoiado ou enfiado a espada ali. Durante o dia quente de duelos, aquela espada dilatou, no final do dia ninguém conseguia tirar. Até que alguém foi lá mais para o final da tarde, quando baixou a temperatura, e tirou, e ninguém acreditou, se tornou, nossa, que poderoso, como é que ele tirou? E na verdade teria sido alguma coisa do tipo que teria gerado a lenda. A outra que se relaciona à Dama do Lago é o fato que os guerreiros daquela época, ao fim das suas vidas, depois que era feito o seu enterro, com todas as suas pompas, a espada não ia ao enterro, ela era atirada ao lago, como se ela voltasse para as águas, voltasse para a terra. Na verdade, já tinha a lenda de uma espécie de uma bruxa, de uma dama do lago, que teria que devolver a espada para essa entidade, né, espiritual, que era atirando a espada no lago. Isso foi conferido, e que alguns lagos, alguns locais onde eram lagos na época dos celtas, foram escavados e foram encontradas diversas espadas, o que comprova que esse hábito, esse costume era real. Realmente, os guerreiros mais bravios tinham a honra de, na sua morte, a sua espada ser atirada para a Dama do Lago. Então, essas lendas todas se misturam na Idade Média com outras lendas e com outras histórias e com outro momento sociopolítico, e geram essas lindas lendas, que é essa histórico do Rei Arthur, que nós temos aqui. Ô, Rian, tira aquele rolinho ali, ó, pra gente ver o painel. Isso aí, aqui o painel, então, dá um close no painel. E curta ele, e também o outro painel, que é o Rei Arthur na corte, tirando a espada da pedra.